Obrigado, Julião. Julião, eu vou dedicar 2 ou 3 minutos aqui só para colocar a galera que está chegando agora em contexto, tá? Que a gente vem falando aí sobre o treinamento funcional. Eu posso compartilhar com você também algumas coisas legais, que quando a gente começou a definir esse conceito, lá em 2014, foi por convite do professor Edio Petroschi, da Revista Brasileira de Cineantropometria. Estava chegando muito artigos na revista comparando o treinamento tradicional com o treinamento funcional. E ele falou, pô, Márcio, você que estuda isso, faça um artigo de opinião, porque eu estou ficando doido aqui. Para um cara, treinamento funcional é isso e compara com outra coisa. Daí a gente escreveu esse artigo aí, cara, lá em 2014, né, chamado Funcional Pra Quê e Pra Quem. E aí, cara, foi muito legal, porque esse ano o American College fez um posicionamento sobre isso, e o primeiro artigo que eles citam é o nosso. E esse artigo, apesar de ser de opinião, foi o artigo mais lido da revista nos últimos anos. Então, ele ajudou bastante a gente a definir esse conceito, tá? E o que eu sempre digo para a galera, e que vai ajudar muito para eles entenderem a sua abordagem, é que esse treinamento funcional, que tem como objetivo trabalhar as funções do indivíduo, tá? Sejam elas... A gente pensa em funcionalidade, né? A gente pode pensar em atividades da vida diária, atividades laborais ou até o esporte. Mas a gente sempre fala que quando você faz isso, você não consegue fazer com uma única capacidade. Você integra várias capacidades físicas e vários sistemas. Então, a ideia de uma sessão de treinamento funcional é a gente poder estimular vários sistemas na mesma sessão. Isso foi chamado de multicomponente. E aí a gente tem aportado algumas coisinhas mais em relação a isso, tá? Aí agora, no mês passado, eu publiquei outro artigo na mesma revista, um update, junto com o professor Cauê, nosso amigão aí. Que até o pessoal que estava me pedindo, eu coloquei aí um número de zap na tela, porque o artigo não saiu na revista, mas o editor me autorizou a mandar a versão para o pessoal aí. Então, quem quiser ler o último update sobre treinamento funcional, peça para nesse zap aí, que aí eu posso mandar para a galera. E daí a gente fala aí também, parceiro, sobre como estruturar a sessão para essas capacidades não concorrerem entre elas, tá? De uma forma que a gente propõe aí bem organizada, e tem saído em vários estudos nossos, na Experimental Gerontology, na Frontiers in Physiology, que eu entendo que não é o nosso fórum aqui ficar falando, detalhando os artigos, e sim aproveitar a sua presença aí para, dentro dessa capacidade aí de tocar vários sistemas na mesma sessão, a gente poder falar um pouquinho sobre as vias energéticas que são estimuladas com isso, e depois a gente colocar no contexto do emagrecimento. Então, eu organizei o nosso encontro mais ou menos dessa maneira aí, tá bom? Fica legal para você a gente conversar assim? Perfeito, irmão. Tá perfeito. Então tá. Galera, eu vou pedir mais um super like agora, porque eu vou aproveitar a presença do professor Júlio para quebrar paradigmas. Pelo menos assim eu espero que para alguns de vocês. Porque quando eu estudei bioenergética, me colocavam esse típico gráfico no livro de fisiologia, onde mostra lá o nosso sistema fosfagênico, o nosso sistema glicolítico e o nosso sistema aeróbico. E aí costuma vir alguns tempos ali, né, dizendo, olha, se você fizer até 10 segundos, ele vai ser mais fosfagênico. Se você fizer até 1 minuto, você vai ser mais glicolítico, e só depois começa o sistema oxidativo a entrar em ação. E isso, galera, tem vindo até hoje em livros de fisiologia. Eu não vou dizer o autor, mas eu tirei esse gráfico aí de um livro bem recente de fisiologia. E faz alguns anos, cara, que alguns autores, como o Paul Gastin, que é um australiano aí sensacional, que ele começa a mostrar pra gente, quando ele vai fazer revisão da literatura, que a jogada não é bem assim como falaram pra gente, né? E se você olhar esse gráfico aí, você vai ver que com 75 segundos, você já tem uma predominância do sistema oxidativo, né? Já está superior o sistema oxidativo entrando. E quando você vê lá, com 180 segundos, é quase que predominante.
Então, essas interações, elas não são tão lineares e simples como a gente aprendeu na graduação, exceto quem estudou com o Júlio, porque já teve uma visão diferente. Então, Júlio, eu trouxe essa abordagem aqui um pouco mais integrativa para dar passo e você poder falar um pouco para a gente aí do que você tem mostrado para a galera nessa visão um pouco mais moderna de vias energéticas. Beleza, parceiro? Perfeito, perfeito. Vamos embora. Legal. Bom, muito obrigado, então, por essa introdução aí. Já foi uma mini aula a sua introdução. O que a gente precisa pensar inicialmente, né? A gente tem em algum momento lá na história da vida foi estabelecido que nós teríamos uma moeda energética corrente na nossa célula, né? Poderia ser um GDP, poderia ser um ATP, foi designado em algum momento que seria o ATP. O que é o ATP, né? Ele é o trifosfato de adenosina, acho que todos conhecem por esse nome, né? O trifosfato de adenosina. E mais especificamente, o que seria essa molécula? São 3 fosfatos ligados a uma base purínica, que no caso é a adenina, associado mais uma ribose. Então, a ribose mais a adenina formam a adenosina e mais 3 fosfatos. E qual é o grande lance desses 3 fosfatos, né? Esses 3 fosfatos, eles têm uma ligação química entre eles, o que possibilita, o que dá para ele uma condição interessante de transferir essa energia para algumas atividades, como a contração muscular. Como você bem disse ali no início da sua explanação, o treinamento funcional está muito bem estabelecido hoje como uma prática, como uma ferramenta, um instrumento disponível aí para profissionais de educação física em diversos segmentos, como uma prática essencial, né? Antes dele, existe uma grande base que serve para todas as ferramentas que nós vamos usar, é o treinamento funcional, o treinamento aeróbico, intervalado ou contínuo, seja lá qualquer atividade que venha essa grande base de bioquímica, bioenergética, sistemas energéticos, e aí quando a gente vai para esse ponto, a gente para no ATP, a gente começa pelo ATP. Ótimo. Então, se a gente já tem lá na história da vida, que foi estabelecido que o ATP seria a moeda energética que nós temos na célula, ótimo. Então, eu já tenho ali um ponto de partida para entender que quando eu contraio a minha musculatura, seja lá com qual ferramenta e qual instrumento que eu for usar, é o treinamento funcional, o treinamento de força, é o treinamento aeróbio, eu preciso dessa moeda energética. Eu quebro essa moeda energética, libero essa energia para essa contração muscular. Qual é o problema aí nessa história? Nós temos um estoque muito pequeno de ATP para pronto emprego na nossa musculatura. Então, entendam o seguinte, antes de mais nada, quando as pessoas falam assim, não, eu vou fazer um treinamento para ganhar mais ATPs, ou para ter mais ATPs, isso não existe. A gente tem uma quantidade de ATPs na nossa célula. A sua célula ela é desesperada para manter esse estoque de ATP estável. Isso daí gira em torno de alguma coisa de 24 a 27 milimols por quilo de massa seca. É isso que a gente tem de estoque de ATP disponível. Isso daí permite, em contrações máximas, alguma coisa em torno de 2 segundos de trabalho. 2, 3 segundos de trabalho. Então, a gente vai ter que entender o seguinte. Imagine o Usain Bolt na linha de largada ali. Usain Bolt, acho que todos conhecem aqui, o monstruoso atleta, talvez um dos maiores de todos os tempos, recordista mundial dos 100 metros rasos. O homem que conseguiu atravessar 100 metros em 9,58, não é desse planeta. Quando ele ouve o tiro de largada, ele começa a contrair a musculatura o mais rápido possível, o mais intensamente possível, ele teria estoques de ATP
para percorrer somente por 2 segundos. Então, daria ali uns 20 metros, 10 metros, 15 metros, enfim, uma distância muito pequena. Ele precisa ressintetizar esse ATP para que ele continue o trabalho. Então, à medida em que o ATP ele quebra, esse estoque ele tende a diminuir e, como eu disse, a sua célula ela quer manter esse estoque estável. E ela lança a mão de algumas formas de ressíntese de ATP. Essa ressíntese ela pode ser muito rápida, porque o esforço está em altíssima intensidade, ou ela pode ser mais lenta, porque essa atividade não está tão intensa, e aí sim eu posso fazer com que essa ressíntese ela aconteça de maneira mais tranquila. E para isso, eu vou buscar fontes diferentes para essa ressíntese. Antes de pensar em fontes, eu queria fazer uma analogia com uma situação para tentar deixar bem claro como que funciona essa parada do ATP. Imagine o seguinte, imagine que você vai sair agora da cidade que você mora e que você vá para a França, você vai almoçar na França. Agora são 11h15 e que a gente conseguisse um avião aí supersônico que nos deixasse na França ali próximo do meio-dia. Ótimo, chegou lá na França. Mas aí você tem um amigo que está nos Estados Unidos e você marcou de almoçar com ele lá na França também. Então ele está saindo dos Estados Unidos agora, está indo para a França. Imagine que você também tem um amigo japonês que saiu do Japão e foi para a França. Então, os três vão se encontrar na França para almoçar. Você saiu do Brasil, seu amigo saiu dos Estados Unidos e o outro saiu do Japão. Vocês se encontraram, se confraternizaram, almoçaram, pediram a conta. Quando chegou a conta, você vai pegar a sua carteira, vai abrir a sua carteira, o que tem ali? Ali tem reais. Aí o seu amigo estadunidense, ele vai abrir a carteira, o que tem ali? Dólares. E o seu amigo do Japão tem ienes na carteira. E o garçom francês, ele vai falar, não, aqui na França nós só aceitamos euro. Não, a moeda que nós aceitamos aqui é euro. A moeda que a sua célula aceita chama ATP. Se você quiser chamar reais de carboidratos, gorduras de dólares, e se você quiser chamar proteínas de ienes, você pode chamar. Fato é que quando você chega na França, o procedimento correto é você ir até uma casa de câmbio e trocar os seus reais por euros. O estadunidense deveria trocar os dólares por euros e o japonês deveria trocar os ienes por euros. A sua célula faz isso. Ela troca carboidratos, gorduras e proteínas e ela para ressíntese de ATP. Pois bem, então isso é um fator que a gente precisa deixar bem estabelecido. A sua célula, ela não usa carboidratos, ela não usa gorduras e ela não usa proteína para produção de energia. Ela usa ATPs. Ela pega os carboidratos, ela pega as gorduras e ela pega as proteínas e contribui para a ressíntese de ATP. Então esse é um conceito que a gente precisa deixar bem estabelecido. Ela não usa diretamente o carboidrato. Ela usa parte das ligações químicas que existem entre os carbonos, hidrogênios e oxigênios do carboidrato, da gordura e da proteína para levar a cadeia transportadora de elétrons e aí sim contribuir na ressíntese de ATPs. Mas voltando agora, eu ressintetizo o ATP por vias muito rápidas, por vias rápidas e por vias lentas. Vamos lá para aquele conceito, o professor Márcio colocou muito bem. Vamos lá aquele conceito inicial, aquele que nós tínhamos lá dos livros de fisiologia lá de trás. O que a gente tem? Eu tenho ATP por 2, 3 segundos, depois a via muito rápida para a ressíntese de ATP que está disponível ali na minha célula, eu tenho fosfocreatina. Então, a ligação química que eu tenho de fosfatos e a creatina, eu consigo fazer essa transferência de fosfato e quando a sua célula quebra o ATP, lembra, 3 fosfatos de adenosina. Quando ela quebra, vira um difosfato de adenosina. Eu preciso ressintetizar. Eu recebo esse fosfato de volta. Como que eu consigo receber esse fosfato de volta? A partir da fosfocreatina. Então, eu tenho para ressíntese de ATP rapidamente a fosfocreatina.
No entanto, o estoque de fosfocreatina é extremamente limitado na célula. Eu tenho 24 milimols por quilo de massa seca, 25 milimols por quilo de massa seca de ATP, e eu tenho 3 vezes mais de fosfocreatina. Então, esse sistema ATP-CP, ou que é convencionalmente chamado de anaeróbio alático, porque não produz lactato, porque eu uso a fosfocreatina, ele é capaz de fazer com que o esforço ele consiga se prolongar por aproximadamente 3 vezes mais o tempo que eu teria se eu só dependesse dos meus estoques de ATP. Então, eu tenho 25 milimols, que me confere 2 a 3 segundos de fotos em altíssima intensidade. Entrou a fosfocreatina na parada, eu consigo prolongar isso daí para 7, 8, 9 segundos de atividade, que é o tempo que o Usain Bolt ele cruza a linha de chegada, ok? Se ele cruzou a linha de chegada, entendendo antes de mais nada, estou falando isso daí de uma maneira muito crua, não significa que os outros sistemas eles foram disparados simultaneamente. O sistema glicolítico e o sistema oxidativo, ele foi disparado a partir do momento que você começou a fazer o exercício. No entanto, como a demanda de ATP ela é muito alta, da ressíntese de ATP é muito alta, a sua célula ela tenta resolver o problema com o que ela tem ali prontamente disponível. E o que ela tem prontamente disponível? Um estoque de fosfocreatina. No entanto, esse estoque de fosfocreatina ele cai rapidamente. Quando o Usain Bolt ele cruzou a linha de chegada, ele chegou ali, atravessou, passou o peito. Quem está lá na linha de chegada? Sou eu e o professor Marzo. Nós estamos na linha de chegada e a gente dá um grito. Zain! Continua, irmão! Continua, cara. Continua. Por quê? Não, agora você vai rodar 400 metros. Em vez de 100, você vai rodar 400. Eu falo, pô, mas eu estava correndo para o 100. Ah, mas agora é 400. Ele não tem que diminuir um pouquinho a velocidade? Porque se ele não diminuir a velocidade, ele não consegue ressintetizar a ATP e ele vai ter que parar. Então, ele diminui um pouco a intensidade do trabalho. A partir do momento que ele diminuiu um pouco a intensidade do trabalho, eu consigo colocar uma outra molécula em ação. E essa molécula ela consegue contribuir para a ressíntese de ATP. E que molécula que é essa? É a glicose. Eu tenho um estoque ali de glicogênio na minha célula razoável para que eu possa fazer essa ressíntese de ATP também de maneira rápida. O sistema lá da fosfocreatina ele é muito rápido. Depois eu já passo para o sistema glicolítico. O sistema glicolítico ele é dividido em 2 partes. Ele é dividido numa parte anaeróbia e a parte aeróbia. A parte anaeróbia é aquela que eu produzo lactato no final da glicólise. Então, vem lá, a glicólise ela é constituída por 10 reações químicas, né? O processo da glicólise, 10 reações químicas. A última forma ali o piruvato. Quando forma o piruvato, a sua célula fica ali numa definição. O que eu serei agora? Aeróbia ou anaeróbia? Se eu sou aeróbio, eu continuo a via e esse piruvato é convertido em acetil-CoA e o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e aí entrando no ciclo de Krebs eu rodo e produzo o ATP. Se ela vai pela via anaeróbia, esse piruvato ele recebe um hidrogênio para diminuir, inclusive é uma tentativa, a formação de lactato é uma grande tentativa da sua célula de manter o pH estável e a acidose estável. Então, nunca entendam o lactato como um grande vilão. Ele é um bom sinalizador se a atividade que você está fazendo está em altíssima intensidade, mas, na verdade, o piruvato é um sistema tampão e é uma grande solução que a sua célula está tentando dar para remover esses hidrogênios e manter o pH e a acidose estável. No entanto, quando você está falando dessa via anaeróbia, ela é limitada, porque a capacidade de remoção desse lactato e dessa transformação desse lactato no fígado, através do ciclo de Cori em glicogênio novamente, a retirada desses hidrogênios junto com o lactato da célula,
ela depende da sua capacidade de treinamento. Mas, normalmente, ainda assim, ela é limitada. Porque entendam o seguinte, pensem assim, ó, uma molécula de glicose, o que ela é? C6H12O6, beleza? C6H12O6. Agora eu vou falar uma de piruvato, tá bom? E eu não vou falar a quantidade de Hs que tem. Ela é C3H alguma coisa O3. Só que numa glicólise, você forma 2 piruvatos. 2 piruvatos são formados numa glicólise. Então, você que está assistindo agora, responda para mim. Eu tenho C6H12O6. Se eu quebrei em 2 e eu tenho 3 carbonos e 3 oxigênios, quantos hidrogênios eu deveria ter? Seria quantos hidrogênios tem um piruvato? C3H, algum número, O3. Se são 2, teoricamente, eu teria que pensar que são 6 hidrogênios, né? Porque se carbono 2 vezes 3 dá 6, oxigênios 2 vezes 3 dá 6, logo, hidrogênio deveriam ser 6 também para dar 12. No entanto, são só 4. A Daimo escreveu C6. A lógica seria 6. Rayane escreveu 6. Seriam 6 na lógica, mas são só 4. C3H4O3. Aí vocês vão falar, para onde foram esses 2 hidrogênios? Esses 4, na verdade, né? Para onde eles se perderam? Na verdade, eles não se perderam. Eles foram transportados para a cadeia transportadora de elétrons através daqueles transportadores, dos NADs. Lembra do NAD, lá da faculdade? NAD+, ele é reduzido para NADH. Então, os hidrogênios, eles são transportados para a cadeia transportadora de elétrons. E lá na cadeia transportadora de elétrons, eles são atraídos pelos oxigênios, os elétrons, e os prótons, eles passam pela ATP sintetase formando o ATP. No entanto, a capacidade de transporte desses NADs é limitada também. E é limitada a quanto tempo? É limitada a alguns poucos mais segundos do que acontece com a fosfocreatina. Então, nós temos lá uma via super rápida, CP, nós temos uma via rápida, que é a da glicólise anaeróbia. Depois eu consegui. Eu estou conseguindo por quê? Porque o Usain Bolt ele terminou os 400 metros e eu e o Márcio estamos lá na linha de chegada novamente e a gente grita para ele, Usain, maratona! Maratona? Cara, 42K, sai correndo. Mas como assim? Eu estava correndo 100, estava correndo os 400 e a gente vai colocar o cara para correr 42. Ele vai ter que diminuir a intensidade do trabalho. Quando ele diminui a intensidade do trabalho, ele permite que, em vez de que esses hidrogênios sejam acumulados e formem uma quantidade grande de lactato, que essa glicose que foi transformada em piruvato, ela consiga seguir o rumo dela, se transformar em acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs para terminar o seu giro. Aí essa molécula é completamente oxidada. Quando ela é completamente oxidada, a gente falou de glicólise aeróbia. Mas a gente falou que o Usain Bolt ele continuou correndo. Chega um determinado ponto que o seu organismo, que a sua célula, ela passa a poupar glicose. Por quê? Veja bem, quanto que a gente tem de glicose estocado no nosso corpo, no nosso organismo, em geral? Alguma coisa em torno de 400 a 700 gramas. A maior parte desse estoque está no fígado, não está nem na musculatura. Glicose é combustível para o sistema nervoso central. Então, existe uma inteligência na sua célula de poupar o carboidrato e usar um combustível que você tem, que ele foi, inclusive, desenhado para fornecimento de energia, porque até o estoque dele, ele contribui para que você possa acumular uma quantidade muito grande de energia e fornecer uma quantidade muito grande de ATP por unidade de tempo, que é a gordura. Então, essa via oxidativa, ela passa a ser acionada para que eu possa utilizar uma maior quantidade de gordura. Voltando,
Uma glicose C6H12O6. Presta atenção. A glicose é um carboidrato. É o que a gente mais conhece, né? O mais comum. Glicose, C6H12O6. Vocês conhecem uma gordura comum? Você que está assistindo aí, quando você fala assim, tá, eu conheço o carboidrato. Carboidrato chama glicose. Eu conheço uma gordura comum? Vou falar para vocês uma gordura comum aí que a gente tem. O ácido palmítico. Vamos falar a estrutura química dele. C16H32O2. Olha só a diferença entre a relação de oxigênio e hidrogênio que eu tenho entre um carboidrato. Mandou bem aqui o Vitão. Ácido palmítico, exatamente. Olha só, eu tenho C6H12O6. Eu tenho uma relação de 1 para 2, tá bom? Para cada um oxigênio que eu tenho 2 hidrogênios. Olha a relação do ácido palmítico. C16H32O2. Um oxigênio para 16 hidrogênios. Eu preciso de muito mais oxigênio para oxidar uma molécula de gordura do que para oxidar uma molécula de carboidrato. Por isso que a intensidade da atividade ela tem que cair para que o metabolismo oxidativo ele entre em ação, para que ele entre em destaque e aí sim eu possa oxidar uma molécula que, na sua origem, na sua vocação, ela é feita realmente para fornecimento de energia, que é a gordura, que é o ácido palmítico, por exemplo. Então, de maneira crua, lá da bioquímica elementar, lá da bioenergética simples, basicamente a gente parte do mais rápido, da forma de ressintetizar mais rápida, até a forma mais lenta. Então, eu uso a fosfocreatina, eu uso a glicólise, e ela pode ser anaeróbia e aeróbia, e eu uso o sistema oxidativo, tá bom? A partir da gordura. Agora, em que momento que vem uma confusão e embaralhamento muito grande na cabeça das pessoas? Antes de continuar, Márcio, tá tudo bem, cara? Você quer fazer alguma colocação? Tá tudo tranquilo? Eu tô olhando para a tela aqui, acabo não olhando para as perguntas das pessoas. De repente, se tem alguma pergunta, eu já respondo agora. Tá super de boa, Julião. Tô desfrutando pra caramba aqui da sua aula. E eu sempre gosto da live de entregar conteúdo para as pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu só queria fazer um comentário aqui, que eu não sei se você consegue colocar na explicação, ou é melhor a gente falar depois, para não confundir a galera. Vou tentar explicar de forma bem simples aqui para a galera, e você veja se consegue encaixar. Legal. Uma possibilidade de ressíntese, quando eu tenho 3 ATPs, então vou pegar aqui, por exemplo, 2 azulzinhos e um amarelo aqui. Aí eu tenho aqui 2 ATPs. Eu quebrei o ATP e fiquei só com 2 ADPs. Não, peraí. Vou ter que pedir para você parar só a sua explicação. Sabe por quê? Porque isso é uma mágica que eu faço. Eu já sei onde você vai chegar. Então, como eu faço essa mágica, eu vou pedir para você esperar a minha mágica. Beleza. Combinado. Porque eu sou professor e eu sou mágico nas horas vagas também. Então, daqui a pouco eu mostro isso daí através de uma mágica. Perfeito, fechado. Vamos lá, cara. Só deixa então eu retomar. Aí, normalmente, o que acontece, né? Atualmente, tem se falado muito do treinamento intervalado de alta intensidade, ou mesmo dentro do treinamento de força, os treinamentos de circuito, atividades que usam peso corporal, como crossfit, o treinamento funcional bem elaborado e tudo mais. Aí o pessoal fala assim, isso daí é anaeróbio, esse trabalho aí é anaeróbio. Essa daí tá a grande confusão, parceiro. A grande confusão nessa história é quando a gente define uma atividade de alta intensidade como uma atividade anaeróbia. Porque nada daquilo que eu disse anteriormente está errado.
mas ela está errada se você extrapolar para mais do que um estímulo. Porque se a gente estiver falando de um estímulo só, basicamente, com um pouco mais de folga, um pouco menos de folga, tá tudo certo, cara. Vai trabalhar ali muito próximo daquilo que a bioquímica, a bioenergética definiu lá atrás. O problema é que a gente não faz esse estímulo uma vez só. A gente faz esses estímulos várias vezes. Então, você faz vários tiros, você passa várias vezes no circuito. E a partir desse momento, por que a gente define que essa parada ela é anaeróbia? Porque, basicamente, o lactato está elevado. Você fala assim, existe um conceito muito errado, cara. Um conceito muito errado que as pessoas extrapolam, talvez por uma questão de semântica. Porque, em algum momento, alguém determinou que o L2 ali ia chamar limiar anaeróbio. E aí, o que o estudante ou o professor pensa? Ele fala assim, bom, cheguei no limiar anaeróbio, a atividade é anaeróbia. E a atividade não é anaeróbia. A atividade ela é aeróbia até 100% do VO2 máximo. A partir daí, teoricamente, ela seria anaeróbia. Mas como a gente não tem nada acima de 100% do VO2 máximo, a gente só conseguiria falar de intensidades acima daquela que é associada ao VO2 máximo. Aí sim a gente poderia falar que esse seria um componente anaeróbio. Mas também seria errado se a gente falar de tiros subsequentes. Porque o que acontece? Quando você fala da contribuição de um tiro só, a gente colocou lá naquele exemplo, colocamos o Usain Bolt para fazer um tirão lá. Pô, cara, a hora que ele termina o tiro de 100 metros, a contribuição do sistema anaeróbio é muito superior à do sistema aeróbio. A gente dá um intervalinho para o Usain Bolt, pede para ele dar mais um tiro de 100. Cara, a contribuição anaeróbia ela cai muito, ela chega praticamente a ser igualada com a contribuição aeróbia. No terceiro tiro, cara, ela já é predominantemente aeróbia e quanto mais tiro você vai dando, mais aeróbia ela se torna. Você vai falar, cara, mas como assim? A atividade está em altíssima intensidade, pô, o cara está correndo muito rápido, pô, o cara está fadigando, como isso é aeróbio? A contribuição é aeróbia, porque antes de mais nada, somos seres aeróbios. Então, os tiros subsequentes eles causam esse efeito. Pô, mas o lactato está super alto e uma das determinações para que você, dos indicativos, para que você possa determinar que eu atingi o limiar anaeróbio é o aumento da pressão de CO2, né, ou o aumento da produção de lactato, né, tem aquele momento de inflexão da curva. Porra, cara, mas se eu tô com muito lactato, como que essa parada ela pode ser aeróbia? Pois é, mesmo com lactato muito alto, a contribuição aeróbia ela é muito grande. Então, esquece essa história de falar que o HIIT é uma atividade anaeróbia. O HIIT não é uma atividade anaeróbia, o HIIT é uma atividade aeróbia. É isso. Julião, olha só, cara, o colega perguntou se o intervalo é muito longo, acontece isso, tá? E aí, como tem galera do CrossFit, eu vou ver se eu consigo mostrar um artigo aqui, vou virar minha câmera, só para reforçar o que você está falando. Cara, nesse estudo aqui, galera, com o pessoal do remo, 2.000 metros de remo, na máxima pancada, chegou a encontrar a concentração de lactato de 11 milimols. Só que quando você vai ver a participação aeróbica no ergômetro, foi de 84%. E falaram para você... Na água, né, cara? Eu conheço esse artigo tanto no ergômetro quanto na água. A contribuição aeróbica ela já extrapola em muito, já a partir do segundo tiro. Né? Eu só falei do ergômetro porque eu sei que a galera do CrossFit está usando muito no treinamento agora. Mas para você ver, falaram para a gente lá na graduação que partindo aí de 4 milimols já seria anaeróbico. E para reforçar sua fala, um estudo com mais de 11 milimols mostrou que quase 90% era participação aeróbica. Então, só para ver que não é opinião nossa que a gente está falando aqui, velho. Que está suportado, assim, que não é conversa de bar. Isso está muito bem estabelecido. Isso daí está muito bem estabelecido na ciência usando o protocolo de engate. Então, o pessoal do CrossFit usa o remo, mas usa bike também, usa airbike e faz tiros ali de 30 segundos de potência, porque o protocolo de engate ele é muito utilizado como uma ferramenta de treinamento
por praticantes de atividade em alta intensidade, tanto CrossFit como aqueles que estão fazendo HIIT. Enfim, a partir do terceiro tiro, se você respeitar os intervalos, como o protocolo de Ingate normalmente, tem estudo do McDowell, tem estudo de Bala, que eles falam de 2,5 a 4 minutos de intervalo passivo, esses tiros subsequentes, eles passam a ser predominantemente aeróbios já a partir do segundo tiro. Então, cara, o que você falou agora é uma verdade muito grande. Quando a gente fala de 4 milimols com um ponto de inflexão de curva, para que a gente possa determinar que uma atividade ela é conceituada como anaeróbia, ou como você entrou no limiar anaeróbio, é que esse cara provavelmente nunca teve acesso a nenhum tipo de dado de corredores quenianos. Porque, na verdade, para mim, o Quênia, ele não é um país. Para mim, o Quênia é um planeta, cara. É um planeta que produzem super-heróis lá, super-humanos. Porque os caras conseguem fazer uma maratona no limiar anaeróbio, cara, que é uma loucura. Você vê acima do limiar anaeróbio, assim, com 89% do VO2 máximo. Que loucura é essa, né? Como que esses caras conseguem produzir energia nesse nível? Com lactato lá no teto, cara. E aeróbio o tempo inteiro. Não está associado a uma alta produção de lactato. E aí isso daí tem que remeter àquela explicação que eu dei, aquela explanação que eu fiz inicialmente. Entendo que, como o meu herói favorito é o Batman, para mim eu sempre coloco o lactato como o Batman, cara. Ele é um herói, ele é uma tentativa da sua célula de manter estável, ou pelo menos manter aceitável a acidose, a concentração de pH. Se você está jogando um monte de lactato para a sua circulação, mas seu fígado está conseguindo converter o seu fígado, o seu coração, está conseguindo converter tudo isso daí em glicogênio e pau na máquina, tá tudo certo, cara. Concentração tá lá em cima e você tá aeróbio. Tá tudo bem. Parceiro, assim, tu sabe que eu morei muitos anos, eu morei quase 15 anos na Europa. Então eu sempre vi as maratonas lá com os quenianos, né? E é uma sensação incrível, Júlio, você vê aqueles caras passando. Aí eu faço para os meus alunos na graduação, pego uma esteira que vai, dessas tipo Tecnodin, que vai a 23 km por hora, e eu coloco ela a 20 km por hora. Aí eu peço para ele subir nela e ficar. Pô, o cara aguenta 10 segundos, né? Eu falei, parceiro, essa intensidade, os caras correm 2 horas, velho. Tá ligado? Você vê um cara passando, um queniano, você acha que o cara tá fazendo um tiro de 400 metros, velho. E ele tá correndo a maratona. Então, quem tá escutando a gente aqui, faça essa brincadeira. Coloque a esteira a 20 km por hora, cuidado para não cair se você não está acostumado com a frequência, e fique alguns segundos. Depois, 10 minutos antes de dormir com o travesseiro, pense que tem seres humanos ou extraterrestres que correm 2 horas nessa intensidade aí, brother. É inacreditável, né, cara? Eu já fiz esse experimento centenas de vezes com alunos para demonstrar qual é a capacidade realmente desses atletas. Essa capacidade super-humana de produzir energia de maneira extremamente eficiente durante um período muito grande, né? Que é o que acontece com esses caras. Então, realmente, é uma usina de produzir energia e é uma usina de produzir energia do ponto de vista aeróbio. Então, esse é um ponto fundamental. O que a gente não pode extrapolar, e eu, pela introdução que você fez, eu imagino que a gente deva entrar no assunto do emagrecimento. O que a gente não pode também fazer uma extrapolação é que, como eu disse, né, a gente precisa de uma quantidade muito grande de oxigênio para oxidar uma molécula de gordura. E aí também existe uma extrapolação de informações de imaginar que somente uma atividade que tem um componente aeróbio muito forte, ela seria eficiente para o emagrecimento. Senão, se fosse dessa forma, nós não encontraríamos achados super importantes de emagrecimento com atividades como musculação, como treinamento funcional, como o treinamento intervalado de alta intensidade. E a gente verifica, você não precisaria nem de artigos científicos, né? Você conseguiria ver isso daí claramente pelo desenho do shape de atletas de atividades de alta intensidade, que pode ser uma ferramenta importante também para o emagrecimento.
Então, você me fala quando eu puder começar a falar sobre esse assunto. Se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito desses conceitos iniciais, que eu vou usar esses conceitos agora para extrapolar para o emagrecimento. Beleza, Julião. O próximo tópico nosso aqui vai ser emagrecimento. Eu só tô com uma dúvida, cara, porque tá tão legal aqui o papo sobre a parte das vias energéticas e falta a sua mágica ainda, para a galera entender, que eu não sei se a galera vai querer que a gente responda algumas perguntas e marque um outro dia para falar sobre treinamento funcional e emagrecimento, ou se a galera quer que a gente passe direto aí para falar de emagrecimento. Então, eu vou pedir para a galera colocar no chat aí M de mágica ou E de emagrecimento, para saber se a gente dá mais uma explicação para vocês aí de um fenômeno muito legal e a gente faz a próxima live aí sobre emagrecimento. Enquanto vocês respondem aí, galera, sobre M de mágica, só coloca ali M de mágica ou E de emagrecimento. Eu queria lembrar vocês, moçada, que a gente vai falar de emagrecimento, mas emagrecimento é uma parada complicada, hein, velho? Muito complicada, que não envolve só o exercício. A gente sempre diz que o emagrecimento ele tem que ser visto sobre a ótica biopsicossocial. Mas isso, cara, a gente pensa na célula e vai até a sociedade para entender. Então, também eu gosto de dizer que é sempre uma abordagem multiprofissional que a gente tem que fazer, beleza? E a gente vai dar alguns toques aqui, ou na próxima live, em função do que vocês responderem aí, sobre uma abordagem sobre a ótica do exercício, mas respeitando, Garela, um conceito que ele é muito maior, que ele vai à célula, o músculo, a pessoa, a família, a sociedade e tudo mais. Mas, Julião, eu acho que ganhou M de mágica aí, cara. Então a gente vai ter que marcar, se você estiver de acordo, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma semana aí. Só a única condição que eu tenho para a gente fazer a próxima semana é todo mundo estar de volta aqui junto com a gente. Aí a gente semana que vem e aí chama mais uma galera aí para participar. Perfeito. A gente vai fazer um print depois aí com a galera e todo mundo vai postar marcando a gente pedindo segunda live. E daí a gente faz, beleza? Então eu vou voltar na imagenzinha aqui para você explicar para a galera a mágica e o que você quiser aí e a gente responde alguma pergunta. Porque ela, na verdade, ela é o princípio e o fim de um grande processo de explicação realmente que eu trago da abordagem bioquímica voltada para o emagrecimento e normalmente nas aulas de pós-graduação, nos cursos, eu uso bastante, né? Mas o conceito que você trouxe, que o emagrecimento ele é multifatorial, sim, e esses fatores eles se interrelacionam, cara, o que torna realmente muito complexo o emagrecimento, né? Então você vai imaginar que você tem fatores econômicos, você tem fatores sociais, você tem a composição corporal, você tem atividade física, você tem a taxa metabólica, você tem genética, você tem expressão de hormônios, você tem resistência à insulina. Imagine todos esses fatores. Agora imagina todos esses fatores se relacionando. Cara, todos eles cruzando entre eles ali, o que torna um grande desafio. E você falar assim, não, olha só, é só você comer menos que você gasta, tá tudo certo. Cara, você corre o risco de cometer um erro muito grande e não trazer para o seu aluno o resultado que ele espera. Se tiver nutricionistas aqui para o seu paciente, você não traz nem a resposta, porque o cara fala, pô, mas eu estou comendo menos e aí eu tô gastando ali e não estou atingindo o resultado. Porque, realmente, parece que mudanças enzimáticas e mudanças bioquímicas na sua célula fazem com que esse motor ele possa ser mais eficiente no gasto de energia e no consumo de gordura. Porque, na boa, cara, pouco importa o que eu estou usando durante a atividade física. O importante é o que eu estou usando 2, 4, 8, 12, 16, 24 horas terminado o exercício. Imagine que
Eu nem vou entrar, já ganhou aí a segunda live, então nem vou entrar muito no assunto emagrecimento para a gente deixar essa oportunidade para ter essa conversa aí mais à frente. Mas entendendo que isso é multifatorial. Então, eu vou trazer aqui, espero não frustrar ninguém com a minha mágica bizarra, mas o Márcio trouxe ali também de uma maneira didática, ele trouxe ali a questão relacionada às canetas, né? Ele estava com 3 canetas em cada mão, representando 3 moléculas, 3 fosfatos, né? 3 fosfatos numa mão, 3 fosfatos na outra. Se a gente considerar, cara, e aí eu vou pedir para quem estiver em casa fazer essa bizarrice que eu vou fazer, não, se eu viro aqui não adianta nada, né? Fazer essa bizarrice que eu vou fazer aqui agora, só para a gente dar uma descontraída no meio da pandemia. O Márcio estava fazendo com caneta, eu vou pedir para vocês fazerem com dedos, cara. Tem 3 aqui, tem 3 aqui. O que acontece? Imagina que isso daqui é 3 fosfatos, tá bom? Fosfato, fosfato, fosfato. Esse é um ATP. Esse daqui é um ATP também. Lembra o seguinte, a sua célula ela é desesperada, ela é louca para manter a estabilidade de ATP, para manter ali 25 milimols, 24, 25 milimols. Então, ela lança a mão de qualquer ferramenta, inclusive de uma mágica. Então, o que ela faz? Eu tenho aqui, 3 e 3. Quando eu quebro o ATP, olha o que aconteceu, eu formei 2 ADPs, difosfato de adenosina. Beleza? Se todo mundo tiver com a mão assim, eu vou pedir para vocês fazerem esse movimento agora. Viu? Isso é uma mágica. 2, ó o que aconteceu, Formei um ATP e aí sobrou um aqui. Sobrou um aqui que chama o quê? AMP, tá bom? ATP e AMP. Quando aumenta a concentração de AMP na célula, é sinalização para o aumento da expressão de uma enzima que chama MPK. E daqui para frente, eu só falo na próxima live. Porque a gente vai falar aqui um tempão sobre ela. Então, entendam que quando a atividade, o bicho está pegando ali, e a sua célula precisa desenvolver algum tipo de ferramenta para fazer com que a concentração de ATP ela fique estável, ela lança a mão dessa ferramenta aqui, Quebrou, formou ADP, quebrou, formou ADP. Olha o que ela faz. Ela pega um fosfato daqui e transfere para cá, Isso daqui é a mágica, Transferiu para cá, formou um ATP aqui e aqui sobrou um AMP. A concentração de ATP ficou estável, mas gerou como subproduto aqui o AMP. Aumentou a AMP, sobe a MPK, sinaliza para o aumento da MPK. E essa enzima, cara, ela é fantástica e ela está envolvida em muitos processos de sinalização para o aumento da oxidação de gordura na célula e também para diminuição da lipogênese, do acúmulo de gordura na célula. Então, está relacionado à biogênese mitocondrial e diversos outros assuntos. Percebe que está totalmente relacionado quando você pensa, mas eu só vou usar atividade aeróbia para oxidar gordura. Não, cara, se você estiver fazendo atividade em alta intensidade e você estiver gerando, por necessidade de quebra de ATP, gerando muito ADP, você faz essa mágica aqui, e aí fazendo essa mágica. Eu tenho certeza que em casa, o pessoal está tentando fazer essa mágica, e todo mundo que me acha tonto por fazer isso daí, depois quando tenta fazer, enrola o dedo, bate o dedo na cara. Tenho certeza que tem um monte de gente tentando fazer isso daí. É porque quando sobe muito o AMP, a galera começa a perder coordenação pela fadiga. Parceiro, falta 2 minutinhos para a gente terminar. Eu queria dizer para eles o seguinte, que a gente vai ver a nossa agenda e para a próxima semana, lá por quinta-feira, se a gente conseguir encaixar, a gente vai voltar. E eu vou fazer sorteio de 2 livros na live com você. Que legal.
Vou fazer do treinamento funcional para idosos e do cross-training, que você tem esse livro aí. Esses dois que eu tô... Cara, eu fui agraciado de receber da sua mão. Muito... Obra incrível, cara. Livro incrível. Então, moçada, quem voltar na nossa live da quinta-feira para continuar a partir dessa mágica aí que sobra, que junta 2 ADPs, e a gente vai falar sobre obesidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma imagenzinha que a gente tinha aqui dos 2 assuntos nossos, que eram esses 2 aqui, que é vias energéticas e emagrecimento. Vou colocar pequenininho aqui. Vamos fazer uma foto agora aqui, parceiro. Nós 2 com a mágica, eu com a caneta e você com isso. E a galera vai postar, marcar a gente e vai pedir para fazer a live na próxima semana. Beleza? Show de bola. Foto aí então, moçada. Aí. Show de bola. Show de bola, então. Parceiro, olha, muito obrigado. Eu já tinha falado para a galera a super capacidade que você tem de trabalhar esses assuntos de forma tão brilhante e didática e palatável. Eu até escrevi, eu te mandei uma cópia do texto que eu mandei para toda a minha lista da galera que é VIP, falando sobre essa habilidade sua. E eu tenho certeza que não só eu falei a verdade, como a gente cumpriu aquilo que a gente prometeu, que é de entregar conteúdo relevante para a galera. Então, obrigado de coração. Tudo que a gente tem estudado no treinamento funcional, hoje em dia, a gente tem feito essa tentativa de deixar palatável, diferenciar o que é uma aula de doutorado para uma aula para aquele cara que segue a gente, que precisa aplicar. E eu acho que você faz isso de maneira sensacional. Então, deixo aí o tempinho para suas considerações finais e agradecimento, Júlio. Obrigado pela generosidade nas palavras, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que ficaram um pouquinho, ficaram o tempo inteiro aí. É uma oportunidade muito grande, muito bacana de poder falar aí com o seu público. E, putz, cara, estou à disposição sempre que você precisar. Você é um parceiro aí de longa data e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí com as lives, com a disseminação de conhecimento e na sua carreira. Por todos os lugares que eu passo, todos os cantos do Brasil, aí eu ouço muita coisa boa a seu respeito. Obrigado, Julião. Galera, muito obrigado aí. Nosso tempo está terminando. Espero que tenha servido para vocês, tenha sido tão motivante quanto foi para mim poder escutar o Julião e que a gente possa se encontrar novamente aqui. Tá bom, galera? Fique com Deus. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Obrigado. Valeu. Valeu, parceiro. Valeu, um abraço.